Ao falar de Abraão, geralmente nós nos referimos ao seu exemplo de fé, né? Afinal, ele é conhecido como o pai da fé. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre o seu elogiável exemplo de hospitalidade, que também não deixa de ser fruto da sua grande fé. Veremos que, baseado neste seu exemplo, como comenta Lutero, poderíamos chamá-lo mais de pai das boas obras do que pai da fé. Hebreus 13:2 afirma que, diz assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por meio dela alguns, sem percebê-lo, deram pousada a anjos. Para Lutero, esse extraordinário louvor da hospitalidade na carta aos Hebreus tem a sua origem na passagem de Gênesis 18, de 1 a 8, que narra a forma respeitosa e generosa como Abraão recebeu seus hóspedes. Diz o texto que ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia, quando ele olhou e viu 3 homens em pé a pouca distância dele. Quando os viu, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão e disse: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam o caminho. E assim procedeu. Pediu para Sara fazer uns pães com a melhor farinha, correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho para ser preparado para eles. E assim Abraão lhes serviu um abundante banquete. E enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, como se pronto para suprir qualquer falta. E considerando que Abraão não sabia que aqueles homens eram anjos ou o próprio Deus, como sustenta Lutero, de onde vem então tanta boa vontade para com aqueles hóspedes desconhecidos? E Lutero responde, certamente do fato dele pensar que serve a Deus enquanto serve o próximo que passa por alguma necessidade. Assim, baseado nessa fé, ele lhes prepara um lauto banquete, pois está convencido de que nestes 3 homens ele acolheu o próprio Deus. Como afirmou Jesus em João 13:20, quem afirmou e prometeu, quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Para Abraão, certamente essa promessa não estava tão clara, contudo, da experiência ou de alguma outra forma, ele havia aprendido esta regra, que segundo a qual aquele que recebe o irmão recebe o próprio Deus na pessoa deste irmão. Devemos sempre aprender com os exemplos de fé dos santos homens de Deus, mas nem sempre imitar suas obras. Contudo, neste caso, certamente agradaria a Deus que imitássemos também não só a fé de Abraão, mas as suas boas obras para com o próximo necessitado. Por toda a Escritura Sagrada, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, encontramos inúmeros textos que demonstram a preocupação de Deus para com o necessitado, bem como da responsabilidade de cuidado de uns para com os outros, o que é considerado um ato de justiça pelo Senhor. Por exemplo, Deuteronômio 24, encontramos mandamentos que beneficiam órfãos, viúvas, os estrangeiros, regras com relação a empréstimos que preserva o meio de subsistência do devedor, recomendações com relação a colheitas, para que parte da produção ficasse disponível aos pobres, e etc. O profeta Isaías, capítulo 58, afirma que o que agrada a Deus, o que realmente ele espera que os seus façam, é que repartam a comida com os famintos, que convidem os desabrigados para casa, que coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio e que estejam disponíveis para a sua família. Veja, nós não podemos permanecer indiferentes diante de irmãos que estão passando por dificuldades. Embora devemos ser prudentes para evitar os aproveitadores, nós precisamos recordar que o bem ou mal que fazemos às pessoas, nós fazemos a Cristo. Como recorda Lutero, as palavras de
de Jesus no último dia contra os que não são hospitaleiros são claras. Mateus 25, ele diz, né? Eu estava com fome e vocês não me deram comida. Eu estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. E ele conclui, né? Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E igualmente Jesus diz: eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isto a um dos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. E o reformador conclui, né? Pode haver louvor maior dessa virtude do que o fato de que aqueles que são hospitaleiros não acolhem um ser humano, mas o próprio Filho de Deus? Por outro lado, o que é mais repugnante do que a falta da hospitalidade? Pois não excluis da tua casa um ser humano, mas o próprio Filho de Deus, que sofreu e morreu por ti na cruz. Por fim, segundo Lutero, tudo que foi registrado por Moisés, né, foi registrado com o propósito de enfatizar a gloriosa fé de Abraão, né, cuja consciência o convenceu de que tinha Deus como hóspede. Ele se alegra pela oportunidade que lhe foi dada de prestar serviços aos irmãos, pois ele estava certo de que nestes 3 hóspedes ele recebe o próprio Deus. Veja, esta fé é que o torna feliz, né? Que o torna alegre, disposto e zeloso, né? Por assim dizer, a fazer a boa obra. Né? Por isso nós devemos observar atentamente para a fé de Abraão e também a imitar, aprendendo a reconhecer Deus em nossos irmãos. Que saibamos que quando hospedamos irmãos necessitados, o Filho de Deus mesmo e os seus anjos estão sendo recebidos por nós. Se estivermos convencidos disto, certamente também nos alegraremos com os serviços, com estes serviços de amor. Ajudar os irmãos passará a ser um privilégio, do qual nós não vamos querer abrir mão. Afinal, exatamente como Abraão, que sem saber recebe de forma hospitaleira o próprio Senhor, assim também nós hospedamos o próprio Cristo, quando ele vem a nós na pessoa do próximo que precisa de ajuda. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.